Oi, eu sou a Carla. E eu sou a Samara. Hoje a gente vai falar um pouquinho, Carla, do Bootcamp Amplifica. Exatamente. Hoje a gente veio aqui falar sobre as estratégias para você se tornar um professor certificado pelo Google. E melhor momento não há, né, Samara? Começo do ano, vamos agitar, então é isso. É o seguinte, Carla, já me esclarece aqui. O que são essas certificações Google? Uai, Samara, você me perguntando isso, brincadeira. Mas vamos lá. Se você ainda não sabe, tem várias pessoas que estão aqui com a gente que já sabem. Mas se você não sabe, ser professor certificado do Google é o seguinte, você passa por um processo, uma preparação, depois você faz uma prova de certificação. E aí, sabe o que acontece, Samara? Você realmente se torna um professor que tem fluência digital, habilidades para lidar com ferramentas digitais, aplicativos e muito mais do que isso. A gente aprende, na verdade, começa a inovar pra caramba em sala de aula, né? Porque a gente começa a entender estratégias diferenciadas para o digital. Sensacional, Carla, mas a gente tem que dizer aqui que existem 4 tipos de certificação Google. 5 agora, Uau! 5! Olha só, muda o tempo inteiro e você vai se acostumar com isso, que no Google tudo muda, não é isso, Tudo Carla? muda o tempo inteiro, o Google não deixa a gente ficar no mesmo lugar. Exatamente. Bom, a gente tem a certificação Educador Nível 1, Carla, que é ali para ferramentas básicas do Google, aquele pacote básico. A gente tem o certificado para Educador Nível 2, aí já é mais avançado, né, É um pouquinho Carla? mais avançado, mas assim, se você faz a preparação para o nível 1, quando você vai para o nível 2, você se sente muito mais confiante, porque você já passou no 1, né? Então... Não, quando a gente se torna educador nível 2, você começa, assim, a economizar tempo que você não tem noção, viu, Carla? Porque a gente aprende a automatizar algumas coisas na educação que são super vantajosas. E aí, Carla, a gente tem outras 2 certificações que tem muito mais a ver com seleção, né? A gente tem o Google Trainer. Tem o Google Trainer, que é para quem já é formador de outros professores, que treina, que capacita outros professores. E aí é um processo que tem todo uma preparação, mas você tem que gravar vídeo, tem várias coisinhas. E depois, Samara, tem o Innovator, que é assim, o crème de la crème, né? Vamos dizer assim. Né? Tipo assim... É só porque ela é Google Innovator que ela tá falando isso? Não. É uma seleção mundial, né? Na verdade, é o seguinte, é uma seleção mundial, porque realmente acontece, é um programa internacional, mas tem a questão das cidades antes, né? Tinha seleções por países, na verdade, né? E geralmente eram 5 países, 5 cidades, de 5 a 7 cidades escolhidas. Só que agora, com a pandemia... O último Google Innovator, ele foi totalmente online e aí sim foi mundial. E nós tivemos 2 brasileiros innovators que foram escolhidos, educadores inovadores escolhidos para participar. E uma delas, a Mari, gaúcha, maravilhosa, recém-formada, foi selecionada e ela passou pela preparação, olha, 1 e 2 com a gente. Olha que legal. Olha só que legal. Passou. E aí, Samara, tem mais uma certificação que a Samara não tá lembrando, por isso que ela não falou. Que é o coach. É o coach. Esse é novo, coach. Acabou de sair. E aí, na verdade, em português, eu diria que é mais tipo um certificado de mentoria. Tá, sabe? De mentoria quando você quer ajudar o professor 1 a 1. Então, é muito essa coisa de mentoria mesmo, sabe? Bom, Samara... Para obter essa certificação Coach Innovator, tem que ter passado pela certificação nível 1 e nível 2, né, Carla? Todos. Pré-requisito para você, então... Bom, quero falar dos benefícios agora. Vamos lá. Você já falou um aí. Qual é o maior benefício de fazer essa certificação? Para mim, o fato de ser uma certificação internacional faz muita diferença, né, Carla? Toda. Ela só quer ser internacional, né? Bom, para mim, o maior benefício é que você se junta, você começa a fazer parte de uma tribo maravilhosa de educadores do mundo inteiro, né? E assim, Samara, pra gente, eu nem preciso dizer
que as certificações mudaram a nossa vida. Não, totalmente. Acho que a gente não precisa nem começar a falar disso aqui, porque a história é longa. Mas, na realidade, Carla, eu percebi que depois das certificações, a gente passou a ter uma chancela de uma grande empresa de tecnologia, como o Google, de que aquilo que a gente fazia em sala de aula, no uso da tecnologia, fazia sentido pedagógico. Né? Não é o uso pelo uso, né? Então, não é a ferramenta pela ferramenta. Esse é que é o grande ponto. E eu acho que, para mim, foi o mais transformador, Samara, porque eu ficava assim, será que vale mesmo fazer uma certificação e tal? Mas quando eu entendi que, ao passar pela preparação, aquilo mudava a forma como eu pensava a minha sala de aula, e não só a ferramenta, mas o todo da minha sala, isso realmente acho que fez a diferença, e acho que foi um grande benefício para mim como educadora. E eu acho que um outro grande benefício, além da tribo e tudo mais, é o fato de que você começa a ter um outro fator aí de empregabilidade, né? Isso faz diferença mesmo. Ser certificado hoje, e estou falando das certificações Google, tem outras certificações também que são importantes. Então, assim, eu acho que o fato de você tomar a rédea da sua vida profissional e decidir que você vai ter certificação, significa que você vai estar mais bem preparado no mercado. Bom, se a gente parar para pensar que o mundo mudou e a educação mudou totalmente no último ano, a certificação também faz todo sentido, porque agora, Carla, a gente dá aula online, ao vivo, presencial, híbrido. E se a gente pensar no novo modelo educacional, a tecnologia vai estar aí aliada o tempo inteiro. Agora, a gente tem uma questão aqui, Carla. Normalmente, quem é professor é muito ocupado. Então, a gente tem uma questão, assim, de tempo, né? Então, eu trabalho em 2 escolas. Por que você acha, assim, que essa questão do tempo pode ser uma coisa que atrapalha a galera a querer fazer a certificação? Como é que é isso? Então, se você está aqui, está pensando, poxa, queria tanto fazer isso, mas, ai, meu Deus, não tenho tempo, trabalho em 2, 3 escolas. Samara, a gente sempre fala para os participantes, né, da nossa preparação, do bootcamp e tudo mais, que, assim, se você se organizar e tirar meia hora, 30 minutos, estou falando de 30 minutos do seu dia, deixar de usar redes sociais. Já valeu, porque a gente fica 1 hora no mínimo. Não, olha aí no teu celular, na real, 1 hora você tá de brincadeira, né? Eu quero ver naquele teu aplicativo. Ela tá me perguntando que ela sabe que eu fico mais. Eu também. Então, assim, se a gente tirar meia hora, tô falando de 30 minutos do nosso dia, e tornar isso um hábito para estudo, quer dizer, direcionar isso para uma preparação que vai te valer uma certificação que é internacional e tal, eu acho que essa questão do tempo é eliminada, simplesmente eliminada. Por quê? Porque é isso, é você se organizar durante o dia e ter uma meta. E não é uma meta, de 1 ano, que eu preciso de 1 ano para isso. Eu tô falando de 5 semanas de preparação. Bom, eu acho que vale para tudo isso que você falou. Se eu tirar 30 minutos de rede social, e eu falo para os meus filhos 30 minutos de videogame. Se você é, né, dos games, tira 30 minutos dos seus jogos semanais, vai dar para investir. E eu vou dizer por que eu acho isso importante, Carla. O professor tem que ser um eterno estudante. A gente só vai continuar impactando a educação se a gente se posicionar como aluno. E é uma ótima oportunidade você fazer uma preparação para uma certificação internacional, se colocando na posição de aluno, né, Carla? Porque aí você também vai poder sentir como é que seu aluno está lá do outro lado, nas suas aulas remotas, nas suas aulas assíncronas, nas suas aulas presenciais híbridas, porque agora é tudo misturado, né? E essa questão do tempo também tem uma coisa interessante. A gente montou essa trilha nossa, que a gente, enfim, que a gente já está aí rodando, a gente montou de uma forma que ela, na verdade, faz você ganhar tempo. Porque ela já tem, tipo assim, ela te dá uns atalhos ali, porque a gente já passou por isso, então a gente sabe exatamente o que tem que ser praticado com mais afinco, o que tem que ser mais desenvolvido em termos de fluência digital. Então, na verdade, a gente dá todas as dicas. Então, acho que essa questão do tempo, a gente sempre tem isso, mas quando a gente quer... vou dar um exemplo.
Olha só, você, mulher super mega ocupada, você nunca me disse que não tem tempo, porque você sempre tem tempo pra mim. Mais até do que pro seu marido. Mas... Olha... Ah, não vou nem... Max, me desculpe, mas é verdade, né? A gente passa mais tempo juntas. Não vou perguntar pro Rodrigo não. Vou ficar tranquila aqui. Ainda bem que eles não vão ver isso aqui. Mas olha só, essa questão do tempo, você, por exemplo, consegue ter tempo para assistir Netflix, não consegue? Total. Total, então, e eu quero saber você aí. Você tá rindo aí também, né? Porque diz que não tem tempo, mas assiste Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, né? Então, se você tem tempo para isso, tem tempo para estudar e se certificar, não é isso? Bom, quer dizer que dá para conseguir a certificação mesmo trabalhando o dia inteiro e a gente pode ficar tranquilo com isso. Carla, mas a gente está pensando aqui em tempo livre, né? Vai ter que consumir todo o tempo livre da pessoa? Tô te falando 30 minutos por dia, Samara. Então tá. Não, tudo bem. para com isso, porque 30 minutos. É o seguinte agora, Carlota, a certificação é paga, não é isso? A prova do Google, ela é paga, ela tem um valor lá. Em dólar. Em dólar. Tem que ter um cartão internacional para poder, né, se inscrever para fazer a prova. Então, pode ser que dinheiro seja um empecilho para fazer a certificação. O que você acha? Então, eu acho que... Eu não sei, eu tenho muito assim, Samara, quando a gente está pensando em trazer algo que vai ficar pra gente, pra mim, não tem dinheiro que vale, assim. Então, eu sempre acho o seguinte, é um investimento que você vai fazer na sua vida profissional. E é assim que a gente faz direto, né, Samara? A gente... E toda vez assim, porque quem é a dona do dinheiro no Amplifica é a Samara. Então, eu digo assim, Samara, olha só... Tô querendo fazer um curso, não sei o quê, mas olha só, Samara, é em dólar, não sei o quê. Ela diz, Carla, quanto é? Me diz aí quanto é e tal, e pode fazer. Ela nem me pergunta o preço. Por quê? Porque sabe que isso, de alguma forma, vai retornar pra gente. Tanto pessoalmente, né? Eu, você e profissionalmente, quanto também, por exemplo, no nosso caso, pro Amplifica. Então, tudo que você investe... E é engraçado, porque se você pegar aí Nath Arcuri, a Natália Arcuri, o Primo Rico e tal, eles dizem o seguinte, né? Que tem aqueles investimentos que não valem e tal, mas eles sempre dizem, se você está investindo em educação, é isso que vale. Então, assim, eu acho que também... São duas coisas, são duas historinhas que a gente tende a contar pra gente, né, Samara? A do tempo e a do dinheiro. O tempo é clássica. O tempo é um problema de todo mundo, acho que de todo profissional. Carla, eu tenho uma máxima pra minha vida, eu vou compartilhar, porque eu fiz isso com os meus filhos e acho legal falar pra quem tá assistindo a gente agora. Lá em casa é assim, a torneira do dinheiro, ela é sempre aberta para a educação. Lá em casa também. Investimento em educação não tem nem discussão. A gente deixa de viajar, a gente deixa de comprar um carro novo, de trocar pelo carro do ano, a gente deixa de comprar uma roupa de marca, porque a gente acredita que o investimento em educação deve ser sempre prioridade. Como educadora e como profissional, eu sempre investi na minha capacitação. Eu acho que talvez por isso a gente tenha se adiantado, por exemplo, com a tecnologia, né? Ninguém falava em tecnologia quando a gente começou a falar e era pago. Então, eu não acho que dinheiro é um empecilho para fazer certificação. Eu acho, sim, que a gente tem que se organizar financeiramente para poder continuar investindo no nosso desenvolvimento profissional. Acho que faz muita diferença. Exatamente. Né? E eu acho que os nossos filhos exploram pouco isso da gente. Poderiam explorar mais. São se eles me dissessem assim, não, mãe, eu quero fazer um curso de não sei o quê. Cara, se for para investimento e tal, isso volta. Eu digo que volta sempre em dobro, em triplo, porque realmente você se capacitando, isso vai te servir de alguma forma. Se não é diretamente na sua sala de aula, é no seu próximo emprego, é ajudando um colega. Tem mil formas aí que você vai se beneficiar muito mais do que o investimento que você fez inicial, que pode ser... E assim, a gente sabe que não é barato. A gente sabe disso. Mas educação não é barata. Não é, mas a gente tem que lembrar isso, que assim, não é barato, mas lá na frente isso vai ter retorno. Eu acho que isso é o mais importante. E eu sempre fiz o seguinte, quando eu não tinha grana para investir numa capacitação mais cara que eu queria comprar, Carla, eu sempre recorria ao que era gratuito, que estava disponível na internet, e também aquilo que as universidades oferecem. Então, eu não fico parada. Eu continuo investindo o meu tempo numa capacitação até ter grana para pagar uma certificação mais cara ou um curso
Eu me lembro que congresso também era bem complexo, assim, né? A gente pagar o congresso. Então, eu sempre procurei esse caminho. Então, eu acredito o seguinte, dá para juntar um dinheiro para pagar por uma certificação, se você acha que essa certificação e deseja alcançar esse resultado, né? E eu vou te falar o seguinte, anteontem, eu saí para jantar e gastei, e meu marido maluco, né? Porque agora ele fica com esse negócio, né? De investimento, não, é melhor a gente investir do que torrar o dinheiro e tal. E aí, a gente foi lá no restaurante e tal, a gente gastou o dinheiro, aí eu disse assim, poxa, realmente, se você pensar naquele valor que eu gastei, por exemplo, num restaurante, ou às vezes num lugar que você sai e tudo mais, né? Claro, com todas as medidas de segurança, porque a gente está aí para isso, né? Tem que ter cuidado com a pandemia. Aí eu peguei, Samara, e fiquei pensando exatamente isso. Poxa, esse dinheiro aqui eu poderia estar investindo em uma coisa melhor do que essa comida ter ido jantar fora. Eu fiquei com pena, olha sabe? Só, tá vendo? É um caminho que a gente pode escolher. A pergunta é a seguinte, Carla, será que não é melhor investir dinheiro, então, em certificações mais baratas, de menor custo, para depois investir numa certificação mais cara? Ah, eu acho que tem que fazer tudo. Eu acho que tem que fazer tudo. Não é esse o pensamento. Não é esse o pensamento, você então, sabe. Pronto. Então, fala qual é o pensamento que eu acho que... Você sabe que eu falo, né? Esse nosso Você que está pensamento. escutando aqui vai gostar de ouvir a Carla falar sobre isso. Cara, eu sempre penso na abundância. E se você tiver um pensamento de escassez, você já está começando errado. Você tem que pensar o seguinte, não é começar pelo mais barato, é começar por onde vai te dar o retorno. Exatamente. Porque às vezes você vai fazer o barato, você vai fazer o gratuito, você vai fazer... Só que não vai te dar o retorno que você quer. Agora, a certificação do Google, a gente sabe, e assim, provado por A mais B, que em várias situações, os professores que passaram pela certificação, que hoje são certificados, eles têm um retorno. E vou te falar qual, Samara, assim, claro, assim, primeiro para mim, tá? Tá. Por exemplo, todo facilitador que a gente contrata no Amplifica tem que ser o quê? Certificado. Certificado pelo Google. Tem que ser. Só nível 1? Não, nível 2 no mínimo. E de preferência trainer. É verdade. Entende? Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente está procurando isso, as empresas estão procurando isso, cada vez mais a gente tem instituições educacionais que estão implementando o Google for Education, e quando elas implementam o Google for Education, o que elas querem? Elas querem que os professores saibam usar a plataforma da forma mais adequada para o aluno. Então, peraí, antes de você começar esse bate-bola aí, continuar esse bate-bola comigo, é o seguinte, não é que eu esteja descartando as outras, eu acho que tem que fazer todas. Eu sou, assim, gulosa e acho que você tem que ser também. Porque isso vai te trazer, por exemplo, tem algumas certificações que eu ainda não tenho, mas eu quero fazer. Por quê? Porque primeiro eu me coloco no lugar do aluno, né, que foi aquilo que você falou antes, e segundo, que eu vou entender como é que essas certificações funcionam. E tem mais, Samara, a coisa da prova, do tipo de prova que você faz. A gente sempre acha que o aluno, né, foi mal porque não sabe conteúdo. Quantas vezes a gente achou que não sabia aquilo que a gente está falando? E, na verdade, o que acontece é o emocional. Então, para mim, quanto mais prova você fizer, mais preparado você vai estar para qualquer situação. E aí você começa a equalizar esse teu emocional também, que não é fácil, tá? A gente fala porque a gente já viu vários reprovando aqui, não porque não sabia. Eu reprovei, né? É verdade. Aliás, você reprovou no Gmail, não foi? Você precisa revelar isso. Eu preciso contar para que vocês saibam, para que você que está aí assistindo a gente saiba que é passível de reprovação à prova, né? Nós temos amigos que reprovaram em Google Slides. Eita! Não vou nem falar quem é, senão ela vai ficar danada da vida com a gente. Na realidade, Carla, eu acho que também tem uma questão de perfil profissional e empregabilidade, né? A gente sabe que hoje em dia uma certificação, às vezes ela não é obrigatória para uma contratação, mas ela é desejável. Uhum. Mesmo que eu seja professor da rede pública, que é o meu caso, eu entendo que com a certificação eu vou conseguir transformar a aula do meu aluno. Então isso já é motivo suficiente para eu investir o que eu puder investir numa certificação. O que eu quero saber é o seguinte, Carla, quantos alunos
quantos professores já conseguiram a certificação por meio do Bootcamp Amplifica? Nossa, Uau! Aqui, olha, a gente está fazendo isso há uns 4 anos. 4 anos. É? São centenas, Samara, é o que eu posso dizer. São centenas que já receberam a certificação via a preparação que a gente faz e tudo mais. E me dá, assim, um orgulho. Você sabe que é o meu xodó, né? Eu sei. Me dá um orgulho tremendo. Eu acompanho todas as turmas, não tem jeito. Mesmo a gente tendo facilitador junto e tudo mais, eu tô sempre lá porque eu quero saber como é que tá indo a trilha pro pessoal e tudo mais. E eu vejo que cada vez mais a gente está conseguindo a aprovação de mais educadores com o Bootcamp. Então, assim, foram já centenas. Estamos já nós vamos chegar aos milhares. Bom, então eu acho, Carla, que a gente está alcançando a nossa missão aqui, que é de despertar talentos na educação. Eu tenho certeza que você é um grande talento e eu estou te esperando para fazer a certificação e o Bootcamp com a gente. A gente te espera e eu vou estar lá com você.